Às vezes, um caso que já é difícil de ser resolvido fica mais complicado ainda. Mas será que a chave para resolver não seria abrirmos a nossa mente para possibilidades não naturais? 5 pessoas de uma mesma família mortas de forma brutal em sua própria casa, uma fazenda na Bavária. Mas será que os membros dessa família têm segredos que podem ajudar a desvendar esse massacre? E se você gosta dos vídeos que eu venho trazendo aqui no canal, deixa aí logo o seu like. E caso você não seja inscrito e caiu aqui de paraquedas, já se inscreva e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Os acontecimentos do vídeo de hoje ocorreram no ano de 1922, em uma fazenda conhecida como Hinterkaifeck. A fazenda ficava mais ou menos a 1 hora de carro de Munique, e ali era a casa da família Gruber. Na fazenda morava o Sr. Andreas Gruber, sua esposa Casilha e sua filha Victoria. Victoria já era viúva e tinha 2 filhos com ela, Casilha, de 7 anos, e Joseph, de apenas 2 anos de idade. A fazenda ficava a cerca de 1 quilômetro da cidade, ali do vilarejo mais próximo. Mas, apesar da proximidade, eles nunca recebiam visitas. Mesmo não recebendo muitas visitas, eles eram uma família muito conhecida na região. Mas, infelizmente, isso não era por boas razões. Andreas Gruber tinha a péssima fama de ser muito violento. As pessoas diziam que ele espancava sua esposa frequentemente. As pessoas na cidade também evitavam conversar com ele porque sabiam que ele andava armado e não costumava levar desaforo para casa. Havia também um boato muito obscuro de que seu neto Joseph, de apenas 2 anos, era fruto de uma relação incestuosa que ele teria tido com sua filha Victoria. Ela tinha ido morar com seus pais novamente após perder o seu marido nas trincheiras da Grande Guerra. Alguns dizem que o ciúme de Andreas pela sua filha era tão grande que beirava a loucura. Ele a controlava com mãos de ferro, inclusive não deixava que ela saísse sozinha e quando saía, ninguém podia falar com ela, a não ser que ele desse permissão. Andreas tinha também um filho chamado Emil, que já não morava mais com eles. Supostamente, Emil havia deixado a fazenda alguns anos atrás e ninguém sabia do paradeiro dele. Alguns diziam na época que ele havia ido para Munique, mas outros pensavam que ele tinha ido mais longe ainda para fugir das loucuras de seu pai, talvez para Berlim ou Frankfurt. Andreas raramente falava sobre seu filho, e quando ia se referir a ele, dizia que ele era muito ingrato. O relacionamento de Andreas com seu filho nunca foi bom, e piorou bastante depois que sua irmã voltou para casa, pois ela era a favorita de seu pai. Certa vez, algumas pessoas testemunharam ele trocar socos com seu pai no meio da rua. Na verdade, todos ficaram um pouco aliviados quando souberam que Emil havia ido embora. Pensavam que tudo poderia acabar muito mal caso ele ficasse por ali mais tempo. Casilha Gruber, esposa de Andreas, quando ia à cidade tentava esconder os hematomas pelo seu corpo. E o mais impressionante é que seu marido não fazia nenhuma questão de negar que foi ele que fez aquilo. A família era muito estranha e disfuncional. A única ali que tinha uma boa reputação era a menina, filha de Victoria, que cantava no coral da igreja e todos diziam que ela tinha uma bela voz. Tudo começou a ficar um pouco estranho na fazenda quando uma empregada que havia sido contratada há pouco tempo pediu demissão e saiu de lá correndo. Quando perguntaram o motivo dela ter pedido demissão, ela relatou algumas coisas um pouco estranhas. Ela relatou ter ouvido sons de vozes e gargalhadas em volta da propriedade. Ela jura também ter ouvido passos subindo e descendo as escadas do sótão, mesmo quando todos os habitantes da casa estavam na sala de jantar. Segundo ela, as crianças estavam sempre nervosas e chorando. Elas agiam como se conseguissem ver algo que os adultos não conseguiam ver. A empregada então pediu demissão e saiu de lá com a certeza de que aquele local era assombrado de alguma forma. 6 meses depois da empregada ter ido embora, por volta de março de 1922, Andreas estava limpando a frente da casa depois de uma nevasca, quando ele viu algumas pegadas que iam de sua casa em direção à floresta. Ele procurou por toda a propriedade, mas acabou não achando ninguém. Ele foi até a cidade e disse para todos que qualquer um que estivesse rondando as suas terras seria abatido.
Na mesma noite em que Andreas achou as pegadas na frente da casa, a família toda foi acordada por barulhos muito grandes que vinham lá do sótão. Na mesma hora, ele lembrou do que a empregada tinha dito, que já tinha ouvido barulhos vindos de lá. Ele então subiu até o sótão, mas não encontrou absolutamente nada de errado. Logo pela manhã, novas pegadas estavam na frente da casa e também iam em direção à floresta, mas essas desapareciam de forma repentina. Algum tempo depois, perto do final de março, Andreas visitou a cidadezinha de Kaifek, e lá ele parecia muito nervoso, muito mais do que o normal. Lá ele disse que a sua família não conseguia dormir há mais de uma semana, devido aos inúmeros barulhos que ocorriam durante toda a madrugada. Ele disse também que haviam estranhas marcas de arranhão na porta do seu galpão. Muitos então pensaram que a culpa desse tormento era de Emil. O seu filho havia voltado, talvez, e estava perturbando e aterrorizando seu pai, talvez para se vingar de tudo que seu pai havia feito. Mas Andreas nesse momento disse categoricamente que ele sabia que não poderia ser o seu filho. As pessoas até acharam estranho como ele poderia ter tanta certeza disso. No dia 31 de março, uma nova empregada chamada Francisca foi contratada para trabalhar na fazenda de Andreas. Mas o primeiro dia de trabalho da mulher seria também o seu último. No final daquela tarde, ela voltou ao vilarejo e disse que não passaria nenhuma noite naquele local amaldiçoado. Ela disse que estava lavando roupas no quintal quando viu uma figura fantasmagórica de um rapaz correndo para a floresta. Ela então decidiu sair correndo dali enquanto ainda havia luz do dia. Francisca ainda não sabia disso, mas ela seria a última pessoa a ter visto a família Gruber ainda com vida. No dia 4 de abril, os moradores do vilarejo ficaram preocupados com a família Gruber, especialmente com a senhora e com as crianças, pois a última notícia que eles tiveram deles foi quando Francisca voltou de lá alguns dias antes. Depois disso, ninguém mais tinha ido até lá. Os Gruber não haviam ido até a missa de domingo, o que na verdade era bem estranho. Alguns moradores então se juntaram e foram até a fazenda para ver se estava tudo bem com eles. Quando chegaram na cerca da propriedade, começaram a gritar e chamar a família, mas ninguém apareceu. Na verdade, parecia que não havia ninguém ali. Era um absoluto e estranho silêncio. Aquele grupo de moradores então decidiu entrar na propriedade, mesmo sem permissão, para ver se algo de errado tinha acontecido com a família. Chegando mais perto da casa, eles viram pegadas que iam em direção ao galpão. Eles seguiram essas pegadas e chegaram até o galpão e abriram sua porta. A cena que eles viram lá era simplesmente aterradora. Ali estavam os corpos da família Gruber, empilhados uns sobre os outros. Estavam ali Andreas, sua esposa, sua filha Victoria e sua filha mais velha, Casilha. O cheiro de sangue era simplesmente insuportável. Lembrava até o ambiente de um matadouro. Eles notaram que o pequeno Joseph não estava ali no galpão. Então começaram a procurar por toda a fazenda. Logo, acharam o menino no quarto, mas infelizmente ele também tinha morrido. A polícia foi chamada e algumas horas depois, os investigadores do Departamento de Polícia de Munique já estavam na cena do crime. Uma autópsia preliminar foi feita e mostrou que todos eles foram mortos com golpes na cabeça de algum tipo de ferramenta pesada. O corpo de Victoria mostrava também sinais de estrangulamento, mas infelizmente não foi possível determinar se essa tinha sido a causa da morte. As vítimas estavam usando seus pijamas, com exceção de Victoria, que estava usando roupas comuns do dia a dia. As suspeitas eram de que o assassino era muito familiarizado com ferramentas, porque todos os corpos tinham o mesmo tipo de ferimento no crânio. O pequeno Joseph tinha um corte em sua garganta e foi deixado na cama. Apenas depois, o assassino também golpeou a sua cabeça. Os investigadores acreditam que as mortes aconteceram na noite do dia 31 de março. Mas qual teria sido a ferramenta usada no crime? Naquelas primeiras buscas nada foi encontrado, mas provavelmente deveria ser uma ferramenta comum da parte agrícola que poderia estar em qualquer fazenda, talvez até uma picareta. O assassino pode ter levado a arma consigo, ou então escondeu em algum lugar que a polícia nem considerou procurar. A perícia inicial concluiu que o assassino conseguiu fazer com que Andreas e sua esposa, sua filha e sua neta entrassem no galpão tranquilamente um de cada vez. Ele matou um a um e depois foi para dentro da casa para fazer o mesmo com o menino. Victoria e sua filha haviam sido as primeiras pessoas a serem mortas naquela noite, e provavelmente o sumiço delas de dentro da casa fez com que Andreas e sua esposa decidissem procurá-las,
Foram até o galpão e acabaram tendo o mesmo fim. Os corpos estavam cobertos com palha seca. Provavelmente o assassino tinha a intenção de queimá-los, mas deve ter pensado melhor quando notou que isso chamaria muito a atenção das pessoas. Esse crime, que já tinha contornos macabros em virtude das circunstâncias das mortes, ganhou tons bem mais sombrios. Ao analisar a propriedade toda, os investigadores descobriram que o cachorro da família tinha comida e água fresca, assim como os outros animais da fazenda, como as vacas e os porcos. Todos haviam sido alimentados até aquele momento. Essas evidências sugeriam que o assassino poderia ter passado alguns dias lá, mesmo depois de ter matado a família. Outro fato estranho é que foram cortados pedaços de cabelo de cada uma das vítimas. Mas por que seria isso? Esse seria um troféu para o assassino? Todas as linhas de investigação que a polícia conduzia acabavam levando a mais e mais perguntas. No início, eles consideraram a hipótese de uma tentativa de roubo, porque todos os quartos estavam revirados como se alguém estivesse procurando alguma coisa de valor. A polícia encontrou dentro do quarto de Andreas uma caixa onde tinham joias e também moedas de ouro. Após isso, eles tiveram que considerar outras possibilidades além do roubo, até porque seria impossível o assassino não ter achado aquela caixa que estava muito visível ali no quarto. Enquanto hipóteses eram analisadas, os policiais chegaram a considerar que poderia ser um crime passional. Um veterano de guerra chamado Lorenz Schlittenbauer foi até a fazenda semanas antes do crime. Ele estava lá para visitar Victoria. Ele disse que era um amigo de seu marido que havia morrido na guerra. Ele disse também que estava com ele no momento em que ele morreu, e ali ele prometeu que cuidaria de sua esposa e filhos. Ele foi até lá com intenções de se relacionar com Victoria, mas ela não quis isso de forma alguma. Ele então saiu de lá furioso, nutrindo um ódio enorme contra toda a família. O pouco que se sabia de Lorenz afirmava que ele tinha uma personalidade complicada e um caráter violento. Companheiros de guerra definiam ele como mentalmente instável. Ele chegou até a ser preso, mas conseguiu um álibi que impossibilitava ele de ter cometido os crimes. Segundo Lorenz, naquela noite ele estava com um casal de amigos, e também muitas outras pessoas testemunharam ter visto ele em um bar naquela mesma noite. Mais uma vez a polícia retornava para a estaca zero. Aquelas pegadas na neve chamaram bastante a atenção das autoridades, mas eles não souberam definir se elas estavam lá antes dos corpos serem encontrados ou se foram feitas pelos próprios moradores que adentraram a propriedade. Alguns chegaram a dizer que o massacre era obra de espíritos vingativos que repudiavam completamente a forma como a família Gruber vivia. O tempo foi passando e 2 meses após o massacre, a polícia não tinha nem ideia de como prosseguir porque não tinha nenhuma novidade. Foi então que os policiais decidiram que queriam vasculhar tanto a fazenda mais uma vez quanto a floresta em volta dela, e dessa vez encontraram uma pista simplesmente incrível. Em um descampado a mais ou menos 2 quilômetros da fazenda, eles encontraram uma picareta suja de sangue e ainda com cabelos humanos grudados nela. Cabelos esses que mais tarde foram testados e foi comprovado que eram sim da família Gruber. A ferramenta sem dúvida era a arma do crime. Ela havia sido embrulhada em um lençol idêntico ao que havia no quarto onde Joseph estava quando foi achado, e ela também estava enterrada na lama. Durante toda a década de 20, a polícia de Munique investigou tudo o que podia sobre o massacre ocorrido na fazenda. Mais de 100 suspeitos foram interrogados, mas ninguém de fato foi indiciado e muito menos julgado pelos crimes. As razões pelas quais o massacre teria acontecido ainda continuam um mistério. Mas a história não acaba por aqui. Existem algumas teorias que dariam uma explicação um pouco sobrenatural para as mortes. Muitos acreditam que o que aconteceu foi uma vingança de ninguém menos que Emil Gruber, o filho desaparecido de Andreas. Na época em que Emil desapareceu, as pessoas comentavam que ele não teria coragem de fugir da fazenda e que seu próprio pai preferia matá-lo ao deixar ele sair do seu rígido controle. Emil era descrito como um homem grande e forte. Apesar de ter apenas 17 anos, o trabalho no campo o fez muito forte fisicamente. Ele era quieto e não havia terminado os estudos porque o trabalho na fazenda tomava todo o seu tempo. Haviam também relatos de que ele teria uma relação não natural com a sua irmã, e após ela ficar viúva e voltar para a casa dos seus pais, ela engravidou novamente. Além de Andrés,
as pessoas também consideravam a hipótese de Emil ser o pai da criança. Mas de fato, a volta de Victoria para a casa de seus pais transformou a relação de Emil com Andreas pior do que já era. Isso talvez teria feito com que ele fugisse. Muitos dos moradores do vilarejo de Kaifek acreditavam que quando Andreas falava que Emil fugiu, era apenas uma desculpa para encobrir o fato de que ele mesmo tinha matado seu próprio filho. Talvez seja por isso que, quando questionado se era Emil que fazia os barulhos na casa para atormentá-los, ele disse que sabia que isso não era possível. Estudiosos da parapsicologia acreditam sim que espíritos podem voltar ao mundo dos vivos, especialmente quando têm assuntos pendentes para resolver por aqui. Em casos de profundo ódio, eles voltam para se vingar daqueles que os mataram. O folclore chama isso de espíritos revenantes. A polícia de Munique procurou Emil durante todos os anos de investigação, mas ele nunca foi encontrado. Pelo que se sabe, ele simplesmente desapareceu em 1921. É natural pensar que se ele estivesse vivo, seria impossível ele não saber o que havia acontecido com a sua família, já que o caso foi amplamente divulgado por toda a Alemanha. Inclusive, a polícia chegou a fazer anúncios em jornais procurando Emil, mas ninguém nunca respondeu às publicações. Em 1965, um parapsicólogo chamado Frederick Hoffner afirmou que Emil foi sim morto por seu pai no final de 1921 e que tempos depois, movido pelo ódio, seu espírito voltou para matar toda a sua família. Ele disse também que em 1947 uma ossada foi achada muito próximo de onde estava a picareta usada nos crimes. Ele afirma que essa ossada é de Emil Gruber. A polícia chegou a reabrir o caso em 1986 e em 2007, mas a grande dificuldade em obter provas e novas evidências faz com que a investigação não consiga seguir em frente. A própria fazenda já não existe mais desde 1923, um ano após os crimes. Os moradores da região, por conta própria, demoliram a propriedade, pois diziam que não queriam perto de suas casas um monumento de horror e morte. Atualmente, existe no local apenas um marco de pedra erguido para homenagear as pessoas que morreram ali. Na Alemanha, hoje o caso virou uma lenda e é usado na produção de livros, artigos e também filmes. Mas e você? Qual das teorias você acha que se encaixa melhor no que pode ter acontecido? Deixe aqui nos comentários. Mais uma vez, muito obrigado por estar comigo até aqui e até a próxima.